A seguir, programa livre, recomendado para a família. Olá, como vai? O programa Eu Disse Sim hoje traz, com exclusividade, o Padre Ivaldir Camorote dos Reis. Iremos juntos conhecer um pouquinho a sua história vocacional, o seu trabalho aqui na Arquidiocese de Maringá. Você continue conosco porque o programa Eu Disse Sim volta já já. O programa Eu Disse Sim está de volta, hoje então, conhecendo um pouquinho a história do Padre Ivaldir. Padre Ivaldir, seja bem-vindo aqui nos estúdios da TV Terceiro Milênio, da nossa Arquidiocese. É um prazer poder estar aqui contigo hoje para conhecer um pouquinho mais a sua história. Luiz, obrigado pelo convite, vim com muito prazer, a gente já se conhece há algum tempo, né? E é uma alegria poder estar aqui com você. Até porque iniciamos um seminário juntos, né? Sim. Lá em 1900 antigamente, né? 1992, nós nos conhecemos, aliás, uns dias antes, né? A gente se conheceu em 1991, ali na Paróquia Santo Antônio, ainda quando tínhamos lá o Padre Núncio e aqueles encontros vocacionais. Depois, em 92, nós fomos juntos para Almorama no Seminário Propedêutico. Exato. Padre, você nos deu uma entrevista para o Jornal da Arquidiocese de Maringá contando um pouquinho sua história vocacional. Mas muitos, assim, não tiveram acesso à sua história. Como foi, assim, o início do seu chamado vocacional? Então, eu, em 91, né, eu me encontrei com o Padre Núncio Regenzi e, por algumas vezes, assim, ele insistiu, né? Eu tinha terminado o segundo grau, estava prestando vestibular e ele insistiu comigo que eu fizesse a experiência vocacional. E essa insistência dele valeu porque eu acabei que fui querendo conhecer, né? Fiz alguns encontros e depois acabei ingressando no seminário. Mas a minha história vem antes, Padre Luiz, porque eu sou de uma família muito religiosa, muito católica. Meu pai sempre foi envolvido com a comunidade, tocava violão na comunidade. Meus irmãos eram da época da Pastoral da Juventude, foram os primeiros, imagino aqui da Diocese, a participar de Romaria da Terra. Então eu olhava para os meus irmãos, né, meus irmãos mais velhos, e o meu desejo era um dia também estar como eles, no grupo de jovens, cantando, tocando lá na comunidade, né? E isso aconteceu. Em 86 nós morávamos na zona rural, né, aqui na Avenida Guaiapó. Em 86 nós viemos para Maringá, definitivamente, morar na cidade. E a partir dali eu comecei a frequentar a comunidade Nossa Senhora do Liberdade, que é hoje Paróquia Nossa Senhora do Liberdade, né? Frequentar o grupinho de jovens. Eu tinha 14, 15 anos, então ali fui conhecendo o grupo, participando, me envolvendo, ajudei a vender muita rifinha para construir aquela então capela Nossa Senhora da Liberdade, né? E ali eu fui me envolvendo, começaram as missas ali, na época, eu com o grupo de jovens a gente cantava, atuava na liturgia. Então eu sempre fui muito envolvido com a igreja, né? Então eu digo que a minha vocação, ela brota de fato dentro da minha casa, dentro da minha família, experiência, né? Familiar. Exatamente. E religiosa também, eclesial. Exatamente. Então depois o convite, né, do Padre Núncio, aquela coisa, eu diria assim que foi o desfecho final da minha decisão de ir para o seminário. E quando você disse que você gostaria de estar fazendo essa experiência no seminário, como foi a reação da sua família, uma vez que já era religiosa envolvida com a igreja? Um pouco assim de susto, não é? Como assim? Ninguém tinha pensado nisso, né? E um pouco de alegria da parte da minha mãe, né? Que era o sonho dela ver um filho padre, imagina, né? Então eu pude sentir assim várias reações. Alegria de um lado, euforia, do outro preocupação, embora eu já era um jovem, né? Já tinha 19 anos. Então eu já estava trabalhando, já ajudava nas economias de casa, então a preocupação um pouco também com isso, né? Como fazer agora sem a ajuda financeira.
Mas, como já era uma coisa assim, quase de um jovem amadurecido, né? Então eu disse, olha, eu quero fazer a experiência e vou fazer a experiência, né? Mas não foi conflituosa, né? Foi certas desconfianças, né? E do outro lado a alegria, e eu lidei com isso com tranquilidade, e logo eles perceberam também, né? Foram percebendo que a coisa era séria da minha parte, e graças a Deus entenderam isso, e também a família foi se organizando, né? E não tivemos problema. Você entrou no seminário praticamente com 19 para 20 anos, né? Antes desse tempo que você entrou no seminário, teve uma experiência de namoro? Como foi a sua vida? Jovem normal, na comunidade? Normal, não é? Eu tive assim, ali no Jardim Liberdade, onde eu vivi, né, a minha adolescência, porque eu tinha 14, 15, 16, 17 anos, né? Vivi minha adolescência. Eu tive um grupo de amigos, assim, que foi uma experiência muito marcante na minha vida. A gente estava junto quase todos os dias, né? Não digo todos os dias porque eu estudava e trabalhava, mas qualquer tempo que nós tínhamos vago, a gente estava junto. E no final de semana, meus pais até diziam, mas poxa vida, vai sair de novo de casa, né? Eu quase não parava em casa. Mas porque era uma amizade muito forte, muito gostosa, né? E ali, então assim, aquela experiência de um namoro sério, assim, eu não tive não, Padre Luiz. Mas eu tive, assim, as paqueras, né? De ficar junto um pouco, tal. Mas isso para mim não fez falta, não faz falta, né? E me sinto feliz com as experiências que tive. No período que você passou pelo propedêutico, filosofia e teologia, qual foi o momento mais difícil na sua história que teve assim mais desafio para você? Foi o início, né? Quando eu saí de casa para os primeiros 6 meses no seminário de Umuarama. Quando eu saí de casa, eu nunca havia saído de perto do pai e da mãe, né? E dos irmãos. Então foi de fato assim como se fosse um corte, né? Na minha vida. Nós ficamos lá acho que 4 meses, os primeiros 4 meses assim, né? Distante. Para voltar depois em julho, de férias. Isso, né? Então, quando eu cheguei no seminário de Umuarama, talvez você não vai se recordar disso, mas eu tive uma crise de dor de ouvido muito forte. Eu acho que aquilo era tudo uma somatória, não é? do afastamento de casa, não é? Da mãe, do pai, da mãe que estava lá sempre com um remedinho para qualquer dor, né? Então foi muito difícil. Mas o padre Claudir, você se lembra do padre Claudir, né? Então, o padre Claudir, nosso primeiro reitor, né? Isso, nosso primeiro reitor, e um homem muito bom. Ele foi lidando com isso, ajudando, né? Já sabia que aquilo era mais emocional do que outra coisa. Então eu cheguei no final dos 4 meses, assim, achando que não ia conseguir. Mas cheguei, depois a gente veio para casa, né? Então foi muito bom. Então acho que um dos períodos mais difíceis no seminário foi essa adaptação, porque é quase que uma ruptura, né? Você está sempre em casa com a família, de repente você tem que deixar a família, né? E nós éramos uma família, como diz, a família tradicional, né? O pai, a mãe, os filhos ali, como se fosse bem unidos. A galinha com seus pintainhos ali que nunca está sempre cuidando, né? Mas foi um momento de crescimento e depois aí houveram muitas outras, né? Mas aí você vai amadurecendo, a caminhada vai te dando suporte, né? Tranquilidade, os amigos do seminário, os padres que vão nos acompanhando, vai ajudando muita gente, né? Você está acompanhando hoje, então, o depoimento vocacional do padre Valdir. Você continua aí, porque voltaremos já já.